Semana passada, a gente iniciou esse último trecho do capítulo 2 da Epístola de Tiago, né? Então, se você puder abrir sua Bíblia, Epístola de Tiago, lá no final da Bíblia, depois de Hebreus, antes de Pedro, de 1 Pedro, a gente já vem explanando, né, expondo essa carta, o contexto mais imediato. Semana passada a gente iniciou esse tema da fé e obras, né? A fé que deve ser pelo cristão acompanhado pelas obras, né? E a gente entendeu ali naquele começo do texto que a obra não é ela que traz a salvação, né? Que as obras, elas não te justificam. Pelo contrário, ela é uma evidência de fé, desde que ela seja acompanhada da própria fé. Então, a gente falou bastante semana passada sobre o que é a fé, né? Lembra que a fé, ela pode ser um meio de justiça de Deus, ela pode ser algo que deve ser mantido, ela é um caminho da justificação, ela é um meio de tornar-se herdeiro da justiça de Deus, tá? Ela também é um meio de viver, é algo pelo qual devemos nos apegar, é algo que devemos guardar e preservar, é a prova da qual produz perseverança, acesso a Deus, é certeza e convicção, que vem por ouvir a mensagem, demonstra que Deus existe e é galardoador. A fé é a que é acompanhada pelas obras, né? Então, o mundo hoje em dia diz que acredita em Deus, e a frase célebre, popular, né, que já está no senso comum é: eu tenho Jesus no meu coração, né? Eu creio em Deus, eu não preciso ir para a igreja, porque eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração. E a gente percebeu que isso pode ser uma mentira, né? Porque crer é diferente de ter fé. Eu vou qualificá-las de novo para que você entenda, ou que você acrescente, né, esse entendimento ainda mais a esse contexto. Quando a pessoa diz assim, eu creio que Deus existe, certo? Todos que dizem assim vão para o céu, segundo a Bíblia? Então só o ateu que não vai para o céu. Todos aqueles que creem que Deus existe, vai para o céu. É essa diferença que Tiago está fazendo, né? Ele está dizendo que ter fé é muito mais do que crer, do que acreditar em algo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu creio que essa cadeira é uma cadeira. Você acredita também? Certo? Você acredita. Você tem fé que ela vai sustentar o meu peso? Você não sabe em que condições que ela está. Você não sabe o quanto eu peso. Tudo bem que você está olhando aí, talvez você imagine, né? Não, aquela cadeira vai segurar o peso dele. Mas se você está ouvindo só minha voz, você não sabe quanto que eu peso. E você, mais do que isso, você não sabe que aquela cadeira aguenta tanto peso. Ela pode ser de papelão. Ela pode ser de papelão, ela pode ser um holograma. Ela pode ser uma dobradura. Ela pode ser de plástico. Ela pode estar só encorada, sabe, encostada para a armadilha? Talvez na sua infância você fez isso com o professor, né? Você juntou ali, deixou ela equilibrada para quando sentar ele caísse. Não faça isso, tapem os ouvidos das crianças aí, né? Então você pode crer que ela é uma cadeira, mas isso não qualifica como uma cadeira de qualidade, que ela vai sustentar o seu peso, para que ela serve, né? Então acreditar em Deus pode ter uma conotação de ter fé em Deus. Porque essa fé que nos é dada, que está em nós, não é uma fé que depende
do nosso intelecto, simplesmente, entende? Então você olha e fala, é uma cadeira, eu creio que ela vai me sustentar. Isso é racional, ok? Se você olha um pedaço de folha dobrada, você fala, não, aquilo ali não vai me sustentar. Mas como é uma cadeira, aí dentro do conhecimento, né, empírico, que você sentou em tantas cadeiras, você vai crer que ela vai se segurar. Mas perceba que essa fé, ela não é só uma forma mecânica, científica ou cognitiva de se entender algo. Você depende de uma fé que é colocada por Deus em você, certo? A Bíblia diz que ainda éramos pecadores quando Ele nos escolheu. Como que dependia de mim se eu estava morto em meus próprios pecados? Alguma coisa foi colocada em mim. Ah, mas pastor, teve um dia que eu entendi o evangelho, eu levantei a mão e falei, Senhor, eu te aceito. Não fui eu. Antes de você dizer, eu entendi, o que aconteceu? Quem tocou o teu coração, ou o teu intelecto, ou a sua alma, a sua vida, para que você entendesse? Então houve alguma coisa antes de você falar, entendi, eu quero. Então essa fé que te faz crer que Deus existe, e que Ele é galardoador, ou compensador daqueles que o buscam, não depende de você. Porque em outro texto a Bíblia vai dizer que a sua fé é do tamanho de um... Não, ela diz que a sua fé é menor que um grão de mostarda. Ela diz que se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda... Você já viu um grão de mostarda, já? Alguém já viu? Um grão de mostarda é mais ou menos do tamanho de um açúcar cristal. Sabe uma pedrinha de açúcar cristal? Mais ou menos daquele tamanho. A Bíblia diz que se a sua fé fosse do tamanho daquela pedrinha, você moveria um monte de um lado para o outro. Digamos que esse monte não seja um monte físico, né? Seja um monte, sei lá, o problema da sua vida. Quem aqui consegue, pela fé, mover um problema na sua vida? Não consegue. Porque a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Aí eu fiz uma brincadeira, né? Agora o ventilador está ligado, pode ser que balance, né? E você vai falar, é minha fé, então eu vou esperar ele virar para lá. Eu vou pedir para que através da tua fé, você mova esse papel da minha mão, tá bom? Então vamos lá. Quem é o primeiro? Não estou segurando. Alguém move? Ninguém? Pela fé? Não? Se uma fé do tamanho de um grão de mostarda moveria um monte, que tamanho é a tua fé que não move nem o papelzinho? Percebe que não é uma fé racional de você crer, não, eu estou indo na igreja porque eu acredito que Deus existe. Não, não é só isso. Tem um negócio aí dentro de você que é chamado fé, que depende de Deus, depende da ação do Espírito Santo. A Bíblia fala que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o tripé que te dá a condição de entender essa percepção de futuro e de eternidade e você se entregar na mão dele. Mas quem faz isso é o Espírito Santo, esse tripé. Se você não fizer isso, você não tem fé. Se você faz, é ele quem faz em você. É doido isso, né? Pensar um pouquinho mais. E a gente deu um exemplo, o exemplo de Abraão, lembra disso? Que Abraão levou o seu filho para sacrificar, que está no texto, inclusive, né? E é usado como um exemplo de fé. Tiago usa isso, e Hebreus também, né? O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, colocando na galeria dos heróis da fé, diz que Abraão foi o herói da fé. Mas por que o herói da fé, se o texto diz que nenhum deles, daqueles heróis da fé, de Hebreus 11, toda aquela lista, nenhum deles recebeu o alvo, o prêmio, sei lá, se eu posso usar essa palavra, para a sua fé. Diz o texto lá que nenhum deles receberam. Por que Abraão então era o herói da fé? É herói da fé porque ele soube, ou ele entendeu, que o seu filho seria ressurreto de alguma forma. Pensa, ele levou o filho para o sacrifício que Deus pediu, né? Ele levou a faquinha, o punhal, todo o material, a lenha, e no caminho o filhinho dele, pai, eu estou vendo a lenha para o sacrifício. Lembra que o judeu ensinava o seu filho, né,
coisas, os seus aprendizados, tudo aquilo que tinha que passar para a família, passar de pai para filho. Até hoje é assim. E o filho: pai, eu estou vendo aí a lenha, né? Eu estou vendo o punhal, estou vendo tudo preparado, mas cadê o sacrifício, o animal? E aí Abraão fala: Deus proverá. Os teólogos chamam ele de pai da fé, porque ele acreditava na ressurreição do seu filho. Deus vai prover. De que forma? Vai aparecer um animal lá na hora, que foi o que aconteceu, né? Ele cria que Deus vai suprir. Para onde eles vão, vai ter condição de ter algum animal naquele local? Não, ele cria que de alguma forma Deus ia ressuscitar o seu filho. Mas o mais incrível é que até aquele momento ninguém jamais havia sido ressuscitado. Então como é que ele concebe essa ideia de ressurreição? Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. O texto que a gente terminou semana passada é a partir do versículo 17, diz assim, como vem a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Perceba que ele está dizendo, a fé em si mesmo, ela é viva, e ela acontece de verdade quando ela produz uma obra. E que obra que é essa? Que atitude é essa? Que postura é essa? É aquela que tem que haver com a fé, a convicção de que Deus vai prover aquilo que ele prometeu, no caso de Abraão, né? Que fé é essa? Em algo que nunca aconteceu antes, que nunca existiu. É diferente você olhar para Deus hoje e falar assim, Deus é um Deus fiel à sua palavra, não é? Lógico que é. Você tem evidências na sua vida de que isso acontece, na vida de outras pessoas, né? Então, a revelação de Deus, que é progressiva na Bíblia, começa lá em Gênesis, termina em Apocalipse, em Jesus Cristo e em Apocalipse, revelação específica. Quando você olha para essa revelação que é progressiva, você olha para Adão. Adão tinha algumas informações sobre quem Deus era. Abraão já tinha mais informações de quem Deus era. As gerações foram passando de Israel, e quando eles chegaram na Terra Prometida, eles sabiam todo o histórico que era passado de família, né? De pai para filho. Então quem herdou a Terra Prometida, olhou para trás e conhecia toda a história do maná do deserto, das cordonizes, da água que Deus providenciava, da coluna de fogo à noite, da coluna de nuvem de dia, né? Da presença de Deus no tabernáculo. Não só isso, quando Deus descia no monte para falar com Moisés, o monte tremia, descia uma nuvem, fazia barulho. O povo conhece essas histórias. Então eles chegam ali na Terra Prometida com muito mais informação de quem é Deus, concorda? Depois vem, logo ali naquele momento, né, nesse período aí, o período dos profetas, que vão revelando coisas de Deus para a humanidade. Vem logo o Novo Testamento, que vem a revelação específica, que é Jesus Cristo, que se concretiza tudo aquilo que a lei apontava. O Messias, o Cordeiro de Deus, chegou a resolução para todos os problemas que o pecado trouxe depois de Adão e Eva. Então, chegou o cara que vai resolver o problema da humanidade para a eternidade. Chegou o cara que vai fazer o homem definitivamente voltar para o seu Deus. E aí vem a igreja, os apóstolos, o ensino dos apóstolos, né? Que o Novo Testamento chama, o ensino para as igrejas, e Deus se revelando através da sua naquela época, né? Ainda não o conteúdo, o cânon, né? O resultado que a gente tem hoje, mas as cartas ali que Deus usou seus escritores para escrever. Então Deus também se revelando para a igreja, e finalmente a revelação final, o Apocalipse, né? Então Deus termina a obra, a inspiração está pronta, né? O cânon bíblico, os livros, o resultado final, a palavra de Deus está finalmente terminada, a revelação de Deus. Então a partir dali não há nada que era necessário o homem saber que não tenha sido revelado, né? Então ela diz assim, que essa fé que está em nós é uma fé que produz
naturalmente ela produz alguma coisa. Uma postura, uma atitude, uma obra, um relacionamento com Deus e uma vida em resposta, né? Ou em consequência dessa transformação que houve em nós. Você vai lembrar das cartas de João, você vai lembrar dos verbos que eu dizia que João usa, né? Que aponta para algo que aconteceu lá atrás, mas que traz consequências na vida do cristão hoje. Lembra disso? Que ele estava fazendo referência justamente ao que Jesus fez na cruz, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus. Então ele vai usando alguns verbos ali na epístola de João, que faz esse link com o hoje da igreja e dizendo, olha, aquilo que Jesus fez traz consequências, traz mudanças, traz vida, né, diferente para aqueles que entenderam aquilo lá. Para aqueles que foram transformados por aquela atitude de Jesus lá na cruz. Pela aquela vivência, pelos aqueles ensinamentos de Jesus. Aquilo traz consequências, vida, na vida daqueles que encontram esse Cristo, né? Então ele está dizendo isso daqui. Na sequência, versículo 18, ele fala assim: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então Tiago está falando, você crê? E aí? Até os demônios creem que Deus existe. E interessante, parece que ele faz uma afronta ali, né? Dá uma confrontada com a pessoa. Ele fala, e além deles crerem, eles tremem de medo. Parece que ele está dizendo pro seu ouvinte, né? Coisa que você não faz. Você diz que crê, mas isso não muda nada a sua vida. Né? Os demônios são um bom exemplo, eles também creem. E diferente de vocês, eles tremem de medo. Né? Tremem de medo. As obras que produzem a fé. Né? E aí no versículo 20 ele diz, quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? E aí ele vai contar o caso de Abraão, que a gente mencionou, e lá no 25, ele vai contar um outro exemplo, né? Que é o exemplo da prostituta Raabe, não é? Ele diz assim, Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Você lembra do caso? Você lembra do caso da prostituta Raabe? Ou não? Uma das coisas que Raabe teve foi uma fé operante. Você vai lembrar que os espias foram enviados para olhar a terra prometida, né? E quando eles já estavam prestes a irem mesmo à terra prometida, ficaram sabendo, os exércitos, né? Ficaram sabendo e queriam pegá-los, queriam prendê-los e naturalmente matá-los, né? E aí quando descobrem que eles estão por lá, eles vão atrás, e aí a prostituta descobre, né? Percebe, e o que faz a prostituta Raabe não temer os exércitos e o governo local, porque ela também poderia ser morta. Você vai lembrar também que no contexto do Novo Testamento, eu falei isso no começo, no contexto de Tiago, eu falei isso no começo da carta, que tinha algumas casas que eram tipo pousadas, que eram casas de tolerância, né? Casas de amizade momentânea, né?
esse contexto acontecia ali no contexto de Tiago. E ele usa o caso de Raabe, porque Raabe também era assim. Ela tinha uma pousada, uma casa, alguns dizem que era uma pousada, outros dizem que é uma casa de tolerância, né? E ela recebia viajantes, hospedavam na sua casa, né? Então ela recebeu os espias, escondeu os espias na sua casa, né? E ela fez isso, não porque ela queria mais um cliente, né? Ela fez isso porque ela já estava entendendo quem era o Deus de Israel. Você acha que as notícias não corriam? Como que o povo de Israel atravessou o deserto vencendo povos gigantes, que eles considerados por eles, e exércitos muito maiores do que o próprio povo de Israel? Você acha que não correu essa notícia? E a cidade para onde eles estavam indo já não estavam se preparando? Lembra que os espias foram olhar e falaram, não dá para entrar lá. Lembra, né? Antes ainda com Moisés, né? Não dá para entrar lá, porque tem gigantes, eles são muito fortes, muito mais numerosos que nós e tal. Aí você lembra disso? Os únicos que entraram foram Josué e Caleb, né? Na terra prometida. Então, quando eles chegam lá, para olhar a terra, ela já está preparada, porque ela já começa a entender e crer nesse Deus de Israel. Falou, não, peraí, deve ser verdade isso aí. Deve ser muito forte mesmo esse Deus. Esse povo deve ser muito guardado por Deus mesmo, porque as batalhas que eles venceram todo esse tempo, atravessando o deserto, não, peraí, eu acho que eu acredito nesse Deus. E quando eles chegam, por causa dessa fé, a fé que gera atitude, confiança, obra, né? O passo, né? Aquela fé que dá o passo crendo que Deus existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Então ela, não temendo, ou temendo, mas vivendo essa situação do mesmo jeito, protegeu-os, escondeu-os, né? Para que eles não fossem mortos. E eles prometeram vida para ela, né? Falaram, você vai ser preservada. Quando a gente invadir a cidade, a gente vai destruir todo mundo, você vai ser preservada. E a família, se eu não me engano, também dela foi preservada. Raabe teve a fé operante, né? Uma fé que gera uma ação, né? Que produz uma atitude. Uma mulher que vivia em Jericó, na terra prometida, e que ajudou os israelitas na captura da cidade. Raabe, como Abraão, renunciou ao seu país a favor de Israel. Isso é muito legal, né? De fato, ela arriscou a vida para se identificar com o Deus de Israel. O Novo Testamento honra a fé, coloca Raabe lá na lista, né, dos heróis da fé, que produziu obras, a fé que produziu as obras, as boas obras de Raabe. Eu quero identificar uma coisa interessante aqui e aplicar isso para o meu coração e para o teu coração. Ela, sendo de uma pátria, sendo de um mundo, de um contexto, ela se identificou com um outro contexto, com uma outra pátria, com outro Deus, com outro governo. Apesar de estar submissa ou submetida, melhor dizendo, a um governo, ela entendeu que existia um outro governo mais excelente. Queridos, é o que a gente vive hoje, não é? Se a gente pensar na crise evangélica que a gente vive hoje, então é político orando, agradecendo pelo dinheiro desviado, né? São jovens vivendo uma vida sexual ativa fora do casamento, né? São microempresários, empresários sonegando impostos, né? São crentes fazendo a sua declaração de imposto de renda e colocando coisa que não devia, assumindo coisa que não devia, tentando burlar o governo, tentando se dar bem em detrimento do governo, né? Então, a gente faz muito isso. O povo que se diz servo de Deus faz muito isso. Cede às pressões da nossa sociedade. E Raabe fez totalmente ao contrário. Ela está dando um exemplo de fé. Bom, então a pergunta que se Raabe tivesse aqui faria para nós é: vocês creem em Deus?
Vocês têm fé em Deus? O que desse governo, dessa pátria, que ainda te impede de, apesar de estar aqui, viver por outra pátria? O que te impede ainda de estar aqui nesse mundo, viver sob, melhor dizendo, viver sob a influência desse mundo, e mesmo assim ainda olhar para um governo que é de outro mundo, que é de outro lugar, e viver de acordo com aquele governo, não com esse? É essa dicotomia que faz aparecer as nossas obras. É entender essa dicotomia, né? Pô, então dicotomia é quando você está diante de duas possibilidades, né? Então você fica ali naquela indecisão. Bom, existem essas duas possibilidades e parecem reais, o que eu faço com elas e tal. Tá? O que me impede ainda de tomar a decisão de viver por essa pátria, ao invés de querer ficar rico? O que me faz ir a uma lotérica, apostar na Mega Sena, ao invés de administrar o que eu tenho e investir no reino já o que eu tenho? Percebe que o foco da nossa cabeça, ele pode... E é interessante, porque a gente pode achar bons motivos para jogar na Mega Sena, né? Falamos sobre isso algumas semanas atrás, né? Não, se eu acertar na Mega Sena, eu vou dar uma casa para cada irmão, né? Eu vou comprar um carro para cada irmão, vou comprar os terrenos do lado da nossa igreja e tal. Vai nada. Depois que tiver lá os 230 milhões no bolso, você chama Jesus de Genésio e tudo. Não me viu, não é? Vai vir aquele irmão chato pedir dinheiro emprestado de novo. Aquelas crianças sujar meu tapete persa, que eu comprei na Índia, numa das viagens minhas missionárias, né? Para evangelizar Tutankhamon, né? A gente se acostuma com coisa boa, não é assim? Você tem o sofá ali da loja X, né? De repente você se acostumou, você fala, na próxima vez eu vou comprar um melhorzinho, aquele que puxa, deita as costas, né? Faz até massagem, né, Vilela? Faz um carinho, né? Afaga o teu... fala algumas palavras até, você é bom, hein? Você merece esse descanso. Não, né? Aí eu vou lá e compro, aí você se acostuma já com aquele sofazão gostoso, né? Faz bem, é gostoso, quem não gosta, né? E aí você já vai pensando em projetar, a TV cada vez está maior, né? Eu lembro que eu jogava num Atari, né? Como é que é? O Enduro, né? Enduro. Quem balança a cabeça aí revela para a minha idade também, né? Alguns fingem, então, eu não sei. Cabelo branco já, né? Enduro, a TVzinha desse tamanho, lembra aquela de portátil, que tinha uma antena gigante, lembra? Caminhoneiro usava isso, né? Jogava ali naquele negócio, como é que enxergava naquela telinha assim, gente? O celular hoje é maior do que aquela TV, né? A gente vai acostumando, aí compra uma maior, aí compra uma maior, aí compra uma maior, daqui a pouco você compra, chega na porta e fala, puxa, eu não medi, eu acho que não entra em casa, né? Você nem sabe se cabe, a intenção é comprar uma maior cada vez mais, né? O carro é o maior, e daqui a pouco não cabe na garagem, você arruma encrenca com o vizinho que está arranhando o teu carro. Sabe, essa dicotomia aí, que vai revelar o nosso coração. Será que eu creio simplesmente, ou eu tenho uma fé que produz a obra? E perceba que ele usa o caso de Rabi não à toa, né? Para mostrar que obra é essa. Porque os espíritas acreditam que fazer obra vai para o céu, não é isso? Então o que é a obra para eles? Fazer caridade para as pessoas. Então sai na rua, entrega a sopa, eu já fiz isso, né? Entregar sopa na rua e tal, aí você vai lá, entrega roupa, faz um trabalho que nem a gente faz aqui social com pessoas em situação de rua, né? Então você pega até uma parte do seu salário, compra as coisas, vai lá e oferta para as pessoas na rua, leva cobertor, né? Ou presta serviço social, é voluntário numa ONG, ou no orfanato, né? E a gente acha que isso são obras. Não é isso não. Não é isso não. Ele está falando de uma obra, que é a que Raabe fez, que é contrária a todo o contexto social. O contexto social olha para o que você faz para o reino e fala assim, dá dinheiro para o pastor ficar rico, mas você é um trouxa mesmo. Você não vê na TV, não, os caras roubando igreja lá, cara? Como é que você dá dinheiro para... isso é muito besta, cara.
Muito besta. Pô, inocente você, hein, cara? Nem parece que é corintiano, você deixando enganar por esses caras aí, pô. Hã? Imagina você, cara, ser fiel à sua esposa, ser casado com uma só mulher pro resto da vida. Pelo amor de Deus, você como você aguenta, cara? Pô, tô com a minha namorada há 2 semanas, já não aguento mais ela, uma mulher chata. Hã? É o que eles estão sugerindo para você, é o que o mundo sugere para você. Hã? Mas parece que a gente vai se conformando, né? E Paulo, lá atrás, aos Romanos, ele fala isso no capítulo 12, né? Não tomem forma do mundo. Pelo contrário, transformem a vossa mente, né? Transforme a sua vida pela renovação da vossa mente. Porque é dessa forma que você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Ele fala de um culto racional. Decisão. Raabe não foi por emoção. Ela sabia o que ela estava fazendo, o perigo que ela corria, e mesmo assim ela agiu por uma pátria que não era a pátria dela. Tá? Parece que Paulo fala alguma coisa semelhante, quando ele diz assim que nós somos embaixadores de Cristo. Tá? Você deve saber o que é um embaixador, né? Embaixador é o representante de um país em um país estrangeiro. Então, por exemplo, você vai sair daqui, vai para os Estados Unidos, você precisa ir na embaixada americana para tirar o teu visto. Né? Precisa solicitar o visto para o embaixador. Então, você vai lá na embaixada americana, né, que é um americano, que é enviado pelos Estados Unidos para cá, ele está representando o país dele numa pátria desconhecida, mas ele não é daqui, ele é de lá. Paulo diz que você é o embaixador do reino de Deus, que não é daqui, não é desse país. Então, a minha preocupação, eu preciso alcançar o meu primeiro 1 milhão, antes de Jesus voltar. Jesus, espera um pouquinho aí, eu preciso alcançar o primeiro 1 milhão. O outro fala, minha preocupação é casar. Senhor, eu estou na pindaíba lascada, já faz 20 anos que eu sou crente, estou aqui na fase da lagartixa subindo as paredes, eu preciso casar antes de eu voltar, né? Então, está aqui um que falava isso, gente, então não se sintam culpados não. Senhor, então me espera, por favor, espera eu casar aí, para depois você volta, né? Tranquilo, né? Alguém vai dizer assim, não, peraí, eu vou morrer virgem? Puxa, que condenação, não vou poder nem curtir a sexualidade que Deus criou, poxa, então... eu quero casar, eu quero ter um marido, eu quero ter uma esposa, né? Então, Jesus, espera um pouquinho aí, deixa eu poder curtir isso, experimentar isso, aí depois que eu casar, o Senhor pode voltar, né? Pelo contrário, o embaixador, ele não está aqui nessa vida pensando nas coisas dessa vida. Né? Agora, por que a gente coloca importância nessas coisas? É claro, querido, que é porque a gente investe nessas coisas, né? Aquilo que a gente mais investe é aquilo que mais cresce no nosso coração. Olha lá, ela casou-se com Salmão, deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi. Ou seja, ela se tornou o quê? Da linhagem de Jesus. Caramba, hein? Já pensou? Até arrepia, ó. Uma mulher marginalizada na sociedade, que ninguém dava valor, objeto, mais ainda naquela sociedade, de repente ela recebe, não porque ela recebeu, mas por causa daquela atitude, por causa daquela fé, por causa daquele entendimento do que estava acontecendo ali. Imagina só, essa mulher, ela foi um objeto na mão de Deus, e objeto aqui no bom sentido, ela foi um objeto na mão de Deus, ela foi usada por Deus para concretizar a ideia de dezenas de anos, desde o Êxodo, na vida do povo de Israel. Ela foi quem preservou a vida dos espias, quer dizer, Deus, mas através dela, por causa da fé que ela tinha e do entendimento de quem é Deus e qual era o plano de Deus para a humanidade. Olha que sacada! E aí Deus deu um marido para ela, uma família que, olha, foi parar a descendência no Cordeiro de Deus. Olha que privilégio, gente. Que privilégio. Tem um filme que eu gosto bastante, que é o Gladiador. Já assistiu?
Maximus Decimus lá, o nome do cara, não lembro o nome dele. Ele diz uma frase que eu nunca esqueci. Ele diz assim: o que você faz em vida ecoa pela eternidade. É muito legal essa frase, é totalmente bíblica. Tá? E ele fala assim, e isso ficou gravado no meu coração, porque quando eu olho para a vida de Raabe e as obras que fluíram da fé dela, teve um impacto grande na história, né? Teve um impacto grande na história. Perceba que era uma pessoa comum, como eu e você. A disposição do coração, do seu coração, e o que produz a fé que você diz que tem aí dentro de você, pode impactar tanta gente, né? Tantas vidas. Né? Eu me lembro de um aluno de escola dominical. Bom, eu tive o privilégio de dar aula para alguns meninos que estão no ministério, né? Isso, puxa, foi um privilégio tão grande. Eu agradeço tanto a Deus por isso. Um deles está na Amazônia, aquele que eu citei anteriormente, né? Puxa, que incrível, né? A família não é crente, os irmãos também não, ninguém é crente, o único rapaz era ele, o Ítalo. Foi para a igreja, se converteu, né? Começou a aprender, ir para a escola dominical, estudar a Bíblia e tal, casou e agora está trabalhando, fez o seminário lá onde o Tuta está fazendo, em Benevides, e está agora lá na Amazônia, né? Trabalhando com os Yanomamis. Puxa, que coisa linda, né? Uma decisão sua de influenciar a vida de alguém, olha o que pode acontecer, né? Imagina o que pode acontecer você ensinando o teu filho, ensinando o teu sobrinho, dando exemplo, mostrando as obras que vêm da tua fé para a tua família, para os teus amigos de trabalho, né? Veja que legal isso. Olha o que reservou, que Deus reservou para a vida de Raabe, né? O texto de Hebreus que cita Raabe diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Né? Porque a fé dela é uma fé que gerou obediência. Né? É aí que está a chave, né? Ou o significado dessas obras, né? O que são essas obras? Obediência. Obedecer. O Novo Testamento diz assim: obediência quero, e não sacrifício. Né? Então você se martiriza, né? Não, a partir de agora eu vou ler a Bíblia 5 capítulos por dia, porque eu quero purificação da minha vida. Não, não é isso. Não, a partir de agora eu vou dar 90% do meu salário para ofertas na igreja. Não, não é isso. Não, a partir de agora eu vou trabalhar em 18 ministérios na igreja. Não é isso aí não. Não, agora eu vou dar tudo que eu tenho aos pobres. Entenda que o que ele quer é obediência. Agora, como que você obedece sem saber qual é a ordem? Então eu vou voltar de novo ao início de tudo. Diria a música bonita, né? A semana passada a gente iniciou falando isso, né? Que como que você vai ser um servo, como você vai ser obediente a Deus, como você será um discípulo de Cristo, como você será um crente, do jeito saudável, do jeito ideal, sem você conhecer as Escrituras. Como é que você obedece se você não sabe o que você deve obedecer? Para terminar, eu quero terminar com esse versículo. Versículo 14 de Tiago 12. Ele diz lá: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver as obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Essa fé, esse crer que não tem a ver com o pensamento na eternidade, com o pensamento no reino, com o pensamento
e vida mergulhada nessa pátria que não é daqui, né? Essa fé que você usa só em benefício próprio, né? Essa fé que é uma ferramenta para você viver bem. Essa fé que você manipula, né, de acordo com os seus interesses, né? Essa fé que você mesmo cunha ela, você mesmo talha. Não, essa fé é desse jeito aqui, né? Alguém vai dizer, não, julgo desigual, não é bem assim. Eu posso me casar com alguém que não é crente, eu posso ter relacionamento com alguém que não é crente, não é bem assim. Esse negócio de ajudar financeiramente, não é bem assim. Esse negócio de ser membro, não é bem assim. Esse negócio de contribuir, trabalhar, dons, acho que os dons já acabaram, não serve para hoje. Você percebe que a gente vai talhando uma fé? A gente vai talhando não só uma fé, mas um Deus para a gente. Mas a ferramenta que talha essa fé não é isso. É o teu senso comum. É o teu senso comum. Eu não vejo problema nenhum de governo me rouba, né? Então, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Deus entende o meu coração, Ele sabe que eu não faço isso por maldade, né? Não, eu tive que atravessar o sinal vermelho, né? Porque Deus sabe do meu coração. Naquele momento eu tinha que chegar no horário, eu estava atrasado para o trabalho. Deus sabe que meu chefe é chato, por isso que eu atravessei. Se não, eu não atravessava, claro, né? Então a gente vai tentando se convencer com uma fé que não é uma fé que emana da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. Você não conhece. A fé que você usa não é a fé que vem de Deus. É uma crença do senso comum, e o conteúdo de onde procede essa fé também não é a palavra de Deus, é o teu senso comum, é o que você pensa, entende? Não, então procurar aquelas coisas que eu procuro na internet, não tem problema nenhum, Deus entende, é o meu pecado, Deus já me perdoou, eu peço perdão todo dia. Dá aquela piscadinha maliciosa para uma colega de trabalho ou para um colega de trabalho, não tem problema nenhum, né? Percebe que a gente vai fazendo do jeito que a gente entende, tá? E a gente, como pastor, a gente percebe que depois de muito tempo essas coisas vão aparecendo, né? Porque isso não dá para sustentar muito tempo. Uma fé que não procede de Deus, que é raciocínio lógico teu simplesmente, tá? Que procede não da palavra de Deus, mas do teu senso comum, isso ele não avança. Isso não progride, não cresce, entendeu? E uma hora isso vai pedir de volta, entendeu? Uma hora, a gente está falando aqui de manhã, né? Na IBD de férias, falando tanto sobre a alma, sobre coisas da alma, dos sentimentos, né? Tanto a gente fala hoje em dia sobre depressão, sobre medo, sobre ansiedade, né? E a gente está percebendo que muitas dessas coisas são resultado de uma fé inoperante. De uma fé inoperante. Tá? Eu tenho muito medo de sair de casa porque eu tenho medo de ser sequestrado. Mas alguma vez você foi ameaçado de ser sequestrado? Não. Você tem alguma coisa para o bandido roubar? Não tenho nada, não tenho um gato para puxar pelo rabo. Você tem uma conta gorda na poupança? Não tenho. Você tem roupas caras? Não tenho. Os caras vão te sequestrar para quê, mano? Né, amigão? O cara chega lá e fala, passa a carteira. Ele abre a carteira e fala, dá licença, mano. Não, já aconteceu. Alguém me contou que o bandido foi assaltar. Passa o celular. Aí o cara passou um celularzinho, aqueles mequetrefe, né? Antigo, de 50 anos atrás, né? Não fala nem alô, né? O celular não tem nem tecla, sei lá, tô zoando. O cara pegou o celular e falou, dá licença, essa porcaria, tacou no chão, né?
Se eu não me engano, acho que foi o Creuze que me contou, o bandido acho que tirou até alguns celulares. Escolhe um aí, vai, meu. Acho que foi o Creuze que contou isso aí, acho que contou aqui, inclusive, se eu não estou enganado. Vai, escolhe um celular aí, vai. Pega esse aí para você. Pô, pelo amor de Deus, celular velho aí, meu. Vai trocar esse celular, vai roubar um celular, né, meu? Rouba um, pô, tal, né? Então você percebe que a gente vai cunhando uma fé que não existe, que é baseada no senso comum. É por isso que o salmista, lá no Salmo 1, diz assim, ó: não se assente à roda dos escarnecedores, não ande segundo o conselho dos ímpios, e não se detenha no caminho deles. Porque esses ensinamentos que procedem dessas pessoas, que o texto chama de perverso, ele diz, esses caminhos aí não vão te levar a lugar nenhum. Não vão te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, ao invés de fazer isso, você deve meditar na palavra de Deus dia e noite. Você tem que ficar lá, lendo dia e noite. Não, não é isso. Ele está falando para você estar relembrando ali, ter contato durante o dia com a palavra de Deus e meditando nisso. Como? De forma prática. Tá os caras ali, ó, planejando sair sem as esposas para fazer bobagem, e você está ali na frente, Senhor, tem misericórdia e tal, cuida desses caras, sabe? Passa uma ambulância na rua, poxa, Senhor, quem está dentro daquela ambulância ali, ó, poxa, Senhor, que essa pessoa tenha oportunidade, se não te conhece, de conhecer, alguém que trabalha no hospital, leva lá, Senhor, para falar do teu amor para essa pessoa. Passa o bombeiro, eu sou um fã dos bombeiros, né? Teve uma época da minha vida que eu quis ser bombeiro. Poxa, Senhor, abençoa os bombeiros lá, né? Uma instituição tão séria, né? Um pessoal tão honrados, né? Que doam, oferecem a vida muitas vezes para cuidar de outras pessoas, salvar outras pessoas. Salva animalzinho em cima da árvore, chama, né? Tem um gatinho ali em cima da árvore, chama o bombeiro para tirar. Os caras tão relevantes para a sociedade. Senhor, abençoa os bombeiros, né? Estão passando ali agora, correm perigo. Se for algum incêndio, né? Protege, livra do mal e tal. Sabe isso? Meditar de dia, de noite. Diria a musiquinha das crianças, né? Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao descansar e andando pelo caminho. É isso. A todo momento você meditando. O salmista está dizendo, ó, dia e noite, meditando na palavra de Deus. Porque senão, aquela roda, eles vão te influenciar. Entendeu? Uma hora você vai até pensar assim, caramba, será que... Você vai cogitar na tua cabeça os conselhos dele. E a Bíblia chama de perverso justamente por isso, porque ele te perverte, né? Muda. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé sem que tenha essa atitude diante da dicotomia da vida, né? Bom, eu estou aqui nesse mundo, mas eu estou aqui para quê? Qual é a minha missão aqui? O que eu preciso fazer pelo reino? Olhando para o reino, né? Eu convido você, queridos, a viver isso, a depositar em Deus essa fé que não depende de você, que não vem de você, que vem do conhecimento da palavra. O texto bíblico diz assim, ó, a fé vem pelo contato com a palavra de Deus, né? Pelo ouvir, por aprender a palavra de Deus, a sua fé aumenta. No começo do livro de Tiago, ele vai dizer que a fé é aumentada em meio às provações, né? Então, é isso, a vida do cristão é essa dicotomia. O que é essa dicotomia, em outras palavras? É uma provação. Você chega na provação, você tem duas formas de se comportar. Aquela que vai te aprovar, ou aquela que vai te reprovar. Então, pense sobre isso, querido. Pense nesse ano, para que essa sua fé seja uma fé operante, não uma fé morta, uma fé que age pelo reino, não que age por esse governo. Não tema as más notícias, nem se você ouvir falar
que determinado candidato está na frente das pesquisas, né? Não teme má notícias, porque o nosso mundo não é desse aqui, né? Ore para que isso não aconteça. Ou que aconteça o menos pior possível, né? Mas lembre-se disso, que o teu reino não é desse reino aqui, tá bom? Viva por esse reino. Fecha os teus olhos que eu quero orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Quero colocar minha vida e a vida dos meus irmãos, porque esse momento é difícil mesmo, de estar vivendo aqui nesse mundo, nessa vida, com as sugestões e as paixões desse mundo, e negar tudo isso em detrimento do teu reino, Senhor, em favor do teu reino, ou negar tudo isso para receber ou para viver em favor do teu reino, Senhor. É muito difícil, é uma luta muito grande. Pedimos que o Senhor preserve o nosso coração, e que esse coração, que essa vida consiga enxergar o teu cuidado, enxergar a tua vontade, entender a tua vontade, a tua palavra, para que a gente se aperfeiçoe cada vez mais, para que essa fé seja operante, que essa fé demonstre que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é verdadeira, através das nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas obras, aquilo que a gente faz pelo reino. Por favor, faça isso em nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém?